a todos, vereadores, nenhum para que vocês estão aqui na nossa casa. Vamos passar com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um minuto de silêncio, homenagem ao pai do nosso vereador Jeizinho. Vereador, Juscimar, presença. Vereador Jair, presença. Vereador Benício, presente. Vereador Israel, presente. Vereador João Pedro, presente. Vereador Cláudio, presente. Vereador Pablo, presente. Presidente Gilmar e eu presente, Valquíria presente. Hoje nós vamos ter na reunião, não tem projeto para ser votado, hoje não tem. Então nós vamos ter indicações nos ofícios. Aí eu vou começar a falar pelas indicações. Indicação número 030/2025, de Lavra do vereador Pablo Herbert da Silva Santos. Indicação número 31/2025, de Lavra do vereador Pablo Herbert da Silva Santos. Indicação 032/2025, de Lavra do vereador Cláudio do Rosário Rodrigues. Indicação número 033/2025, de Lavra da vereadora Valquíria Maria Veloso e dos vereadores Cláudio do Rosário Rodrigues e Jucimar de Jesus Ferreira. A indicação Então, peraí, gente, deixa eu consertar, porque colocou aqui na pauta que a 03 de 2000, não, é 032 de 2025 não é de Cláudio, é de Pablo, tá? Aí 033 que entra Valquíria, Cláudio e Jucimar. Tá. Vamos para os ofícios. Vou falar os ofícios, depois a gente volta em cada indicação. Requerimentos. Os requerimentos. Requerimento número 003 de 2025, de Lavra do vereador Pablo Herbert da Silva Santos. Requerimento número 004/2025, de Lavra do vereador Pablo Herbert da Silva Santos. Requerimento número 005/2025, de Lavra do vereador Pablo Herbert da Silva Santos. E requerimento número 006/2025, de Lavra do vereador Pablo Herbert da Silva Santos. A indicação 030,
que é de Pablo, que o Poder Executivo do município determine a secretaria competente adote as medidas necessárias para proibir o trânsito e a circulação de veículos automotores na Praça do Alecrim, localizada na comunidade do Alecrim, zona rural do município de São Gonçalo do Rio Preto, com o objetivo de preservar a integridade do espaço público e evitar danos à estrutura e promover a segurança e o bem-estar dos frequentadores. Agora é a indicação 031 de 2025, do vereador Pablo Herbert da Silva Santos, que o Poder Executivo do município determine a secretaria competente tomar todas as providências necessárias para a manutenção da academia ao ar livre e do escorregador infantil, localizados na Praça Paulo Rocha, no bairro Campo, neste município, bem como melhorias no paisagismo da citada praça. A indicação 032 de 2025, do vereador Pablo, que o Poder Executivo do município determine a secretaria competente tomar todas as providências necessárias para instalar o aparelho de raio-x em caráter de urgência, já disponível ou adquirido, visando atender à alta demanda dos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS, no município. A indicação do vereador Cláudio, Gilmar e Valquíria, que o Poder Executivo do município promova, através do departamento competente, após prévia avaliação, que sejam tomadas as devidas providências para a execução de obra de calçamento e instalação de iluminação pública nas seguintes vias do bairro Piquezeiro: Rua Pau d'Arco de Baixo, Rua Gamileira, Rua São Pedro e Beco do Molinho. As indicações Pode falar. Pessoal, boa noite a todos. A primeira indicação aí, 030, né? Foi da Praça do Alecrim. Algumas pessoas reclamaram, né, que estava trafegando carro em cima lá da Praça Nova onde fez para o forró lá, né? Então, para evitar que já haja danos lá no local, né, pedindo aí ao executivo para que ponha placas ou procure algum meio de estar evitando, né, a passagem de veículos lá na praça. A indicação 31 foi da pracinha lá do campo. Inclusive, eu acho que alguns de vocês já devem ter visto, as meninas, algumas crianças já fizeram um vídeo sobre a praça lá. Hoje eu estive lá, realmente tem vários equipamentos lá da academia já danificados, inclusive solto lá. O parquinho escorregador está de ferro e quebrou a alça de subir, então está com ponta com perigo da criança cortar lá, pode dar até teto, né, porque é enferrujado. E a melhoria né, se puder fazer um paisagismo, né, na praça. Eu até fui lá com o Clavinho, conversei com ele pessoalmente, mostrei para ele, falou assim: não, vou mexer mais rápido possível. Deve ter, não foi ainda na festa. Inclusive, eles têm até que guardar esse equipamento que está solto lá, porque a gente sabe que tem os bons e tem os ruins, né, que pode até carregar, sumir com esse equipamento lá, né, gente? A menina mandava para mim.
E aí, ressaltando, aí alguns pais me ligaram pedindo para fazer indicação também, né? Acredito que o prefeito, né, através até do vídeo daquelas crianças, motiva. Eu até falei com um dos pais um dia, que ele me ligou, eu falei assim, moço, não tem quem não emociona uma criança fazendo um vídeo desse, né? Fazendo um pedido desse. Que raramente você vê a criança fazer isso. Outra coisa, que a indicação 32, sobre a instalação lá do aparelho do raio-x, né? Instalação não, porque eu acho que já está instalado. Falta pôr para funcionar, né? Então, que o Poder Executivo, né, traga para nós, para a gente saber o que realmente falta, né? Porque se for por energia, se faltar recurso para trocar o transformador, o que for, né, eu acredito que todos nós vamos estar aqui à disposição para correr atrás, para que traga esse recurso para que comece a funcionar, né? Presidente, boa noite. Cumprimento todos os vereadores aqui presentes, nosso assessor, doutor Marcos, a nossa funcionária Larissa, também a população aqui presente nessa noite. A indicação aí, eu junto com o vereador Justimar e a vereadora Valquíria, a gente esteve visitando algumas casas aí, fazendo uma análise, umas perguntas sobre a questão da água. E em visita ao bairro Pequizeiro, a gente foi cobrado por algumas famílias, onde nos cobraram pavimentação e iluminação pública. Então, essa indicação é um pedido do pessoal do bairro Pequizeiro, onde a gente preferiu oficializar a indicação e vai estar, a Câmara vai estar encaminhando para a Prefeitura amanhã. Então, é um pedido da população, realmente, assim como algumas outras ruas aqui se encontram, para que a Prefeitura faça um estudo, faça uma avaliação, um projeto, não sei se já tem, para estar procurando ver se consegue calçar essas ruas e também a iluminação pública. Sobre a iluminação pública, eles que têm licitação. Eu tive lá conversando com o Vicente, eles já têm licitação para estar colocando os gás em serviço. Tem uma cidade toda. E uma das vezes que ela funciona lá também, pô. Em Amanda, em Silva ali, parar, né? Aí vai colocar mais dois postos ali. Eu quero te fazer uma pergunta, o que o pessoal te falou sobre a água lá, que está tranquilo? A água tem alguns questionamentos, O que a gente apurou até então, a gente está em processo ainda, A gente está aguardando aqui para estar fazendo a análise da água, mas a reclamação principal da população principalmente na época da chuva, onde a água vem muito suja, onde às vezes falta, a questão o pessoal fala muito a questão da gordura na água, parece que é excesso de cloro. No momento, a maioria das casas que a gente passou, o pessoal diz não ter faltado água e que a água se encontra aparentemente boa. Mas no período da chuva é que, os relatórios, a gente botou tudo, é onde o pessoal reclama que a água fica realmente difícil para consumir. Foi o que o rapaz falou comigo, Chico, o problema, quando começa a chover, ele falta água, mas eles vão fechar ela, porque não consegue tratar. Então, para não chegar suja na torneira, eles deixam ela fechada. Aí já E não tem reservatório maior, né, gente? não tem reservatório. Se tem, eles tiram água no armazenador, então o custo é assim. Você podia usar só na época da chuva. Foi o funcionário falando que foi uma. Mas por enquanto nada foi feito. Eu estou ouvindo. Foi bom, concluindo aí o que o Cláudio está falando. O presidente fez até um ofício lá, né, presidente, para a falta de água na festa de agosto. Aparentemente, parece que não teve, né, pelo menos reclamações. Eu não ouvi falar. Mas o que você fala aí, vereador, o depósito de água dentro, porque junto à noite, distribui o dia. Porque no depósito não tem depósito. Aí você passa a tentar. Presidente, o vereador fez a indicação aqui, em relação ao bairro Bom Jesus, da Praça dos Brinquedos, só ressaltando para mim que eu também recebi o vídeo, recebi o pedido, para a gente pedir a prefeitura
fazer as separações lá nos equipamentos, nos brinquedos, entendeu? O vereador já está fazendo indicação, então eu acredito que o Poder Executivo, né? O mais breve deve- possível. Eu tive lá com esse o mais breve possível. Gostei para ir lá. Né? De fato, é o pedido das crianças, que ali brincam e tudo. Então é só para deixar também registrado aí que também o pessoal me pediu também. Tá? Mas o vereador já, né, já fez a indicação aí. Vai resolver o mais rápido possível, Deus quiser. Você, Luciana, vai falar Não. da indicação? Igual falou aí, muita coisa, você falou aí sobre a tua live, esse é o pedido nosso, né, irmão? Ô, presidente, boa noite a todos. Até bom focar através da indicação do vereador. Você podia, nem precisa ser indicação, já que provavelmente você for até amanhã, falando qual passo que está aquela fábrica do Norvete, que eles começaram a mexer, depois parou. Eu estive lá ontem não, foi quinta-feira, eles estavam montando ela lá. Ah, tá. Que eles montam só para a gente. Estavam Eu mexendo. acredito que através dessa fábrica, o funcionamento já Já, dá uma. é verdade. Se- Também a gente tem boa notícia, né? Então, agora nós vamos para os requerimentos. Requerimento 003 de 2025, de lado do vereador Pablo Herbert da Silva. Considerando a importância, não, peraí, tem que ler outra coisa aqui. Ao final, salientário, nos termos do artigo 136 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Preto, vem, por intermédio deste, solicitar que, ouvido o plenário, seja solicitado ao digníssimo prefeito municipal, senhor Dilson de Fátima Moreira, que apresente em documento próprio e detalhado todas as informações referentes à execução da obra da Unidade Básica de Saúde, UBS, trazendo as devidas justificativas quanto ao atraso na conclusão da referida obra. Requerimento número 004 de 2025. Os vereadores, ao final, os equipamentos de pulverização desempenham papel essencial nas ações de combate a vetores, pragas urbanas e na manutenção da saúde pública. A indicação feita em tempo oportuno visava resguardar a integridade desses equipamentos, bem como garantir sua correta conservação e segurança. O requerimento 005 de 2025, do vereador Pablo Herbert da Silva Santos. Os vereadores, ao final, signatários, nos termos do artigo 136 do interno da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Preto, vem por intermédio deste solicitar que, ouvido o plenário, seja solicitado ao digníssimo prefeito municipal, senhor Dilson de Fátima Moreira, que apresente justificativas formais quanto à ausência de início das obras de abastecimento de água nas comunidades rurais, conforme indicam as indicações 03 de 2025 do Alecrim, 05 de 2025 do Alecrim, 13 de 2025 da Estiva e 18 de 2025 do Capão Bonito, Barreto. O requerimento número 006 de 2025,
do vereador Pablo Herbert da Silva Santos. Os vereadores, ao final, signatários, nos termos do artigo 136 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Preto, vem por intermédio deste solicitar que, ouvido o plenário, seja solicitado ao digníssimo prefeito, senhor Dilson de Fátima Moreira, que encaminhe a esta Casa Legislativa cópia integral do processo administrativo que resultou na contratação do laboratório Tiago Lugo, responsável pela realização de exames laboratoriais destinado aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS, deste município. Pessoal, o requerimento 03, que foi sobre a UBS, estive lá visitando a obra, lá perto da creche, né? Ela já está em atraso, muito atraso. Se não me engano, acho que é 19 de março, que foi o prazo de entrega. Então, visitando, olhando lá como é que estava, eu me deparei lá com a placa e vi sobre o atraso que está tendo essa obra, né? Tem que saber o porquê, o motivo que está acontecendo, esse atraso, por isso que eu quis fazer o requerimento, para estar sabendo disso, porque a gente, muitas coisas aqui, nós não temos informações, a gente pede informação e às vezes não chega até a gente. E quando a gente vai conversar, manda falar, faz oficial. Então, vamos trabalhar conforme eles querem, né? Oficial, vamos fazer oficial. Sobre o outro, que é sobre o equipamento de pulverização. Eu e Gilmar fizemos uma indicação, né, Gilmar, que guardasse um local adequado, eles trocaram de lugar e nem os trens lá que estavam em cima do trem não tirou, só trocou de lugar, mas está lá a garrancheira em cima e o som montado em cima. No dia que precisar desse equipamento, não vai conseguir, porque o sol já vai ter deteriorado as mangueiras dos pulverizadores. Então, já tem, se não me engano, eu acho que tem um lugar que eles guardam os maquinários. Inclusive, eu tive lá nesse local uns dias atrás, tem até uma coberta lá, não tinha nada no dia que eu fui. Era um lugar que podia estar guardando esses equipamentos. E aí, vamos ver por que não tirou do local, né? E outro, esse local lá está de fácil acesso se alguém quiser roubar. Um equipamento mais leve, se o cara quiser roubar, está lá fácil. O outro requerimento é sobre abastecimento de água nas comunidades rurais, né? Eu fiz indicação, outros também fizeram indicação aí também, porque tem muitas comunidades que estão já com os canos, né? Que inclusive tem alguns lugares que alguns amigos aqui conseguiram os canos lá para as comunidades. Alguns estão em lugar guardado, outros estão tomando sol, e assim vai indo. E nesse período de seca, que agora, quanto mais vai passando, mais vai apertando, né? A chance de faltar água nas casas está maior, né, Cláudio? Com certeza. E aí tem a comunidade do Bonfim, Estiva, Capão Bonito, Barreiras. Eu não coloquei aqui também, mas tem a comunidade das Duas Barras, que tem os canos lá disponíveis para estar fazendo isso. No Alecrim começou a fazer a obra antes da festa, abrir as valetas lá, pararam, e o pessoal está querendo explicação quando que vai começar, né, por que parou. Então o requerimento é para a gente dar informação à população, né. O outro requerimento é sobre o aparelho o laboratório. Tiago, o que acontece? A princípio parou de fazer os exames no hospital e começou a fazer no Tiago Hugo.
até então não tinha reclamação nenhuma, né? E agora está tendo reclamação que está tendo espera, que antes não tinha. Inclusive, o que tem espera, que a pessoa não pode esperar para fazer o exame, eles estão tendo que pagar o exame. E aí, o que me questionaram foi isso. Por que eles têm que pagar, sendo que o exame era gratuito e tem gratuito? Então, o que a gente pode, que eu pensei que a gente pode estar fazendo? Procurar saber do executivo, né? Quantos exames fazem por mês, né? E quais são esses exames, para a gente fornecer à população, né? Informação. É o mínimo que nós podemos dar à população, é isso, né? É informação. Obrigado. Presidente, antes de aviar, eu queria falar com os novos colegas. Eu até mandei no grupo, isso é para a preação dos senhores, uma lei, um projeto de lei, para os senhores apreciarem, porque na verdade nós até falamos, né, que na outra reunião, a gente ia estar apreciando em uma reunião, projeto de lei ou alguma coisa que vier lá do 30, depois está votando, né, presidente? O que é esse projeto de lei? O servidor público municipal, durante o exercício de mandato de vereador, será inamovível. Artigo 1, gente, começou, né? Agora, parágrafo 1. O servidor eleito vereador será mantido no cargo que ocupa na data vigente da presente lei. Artigo 2. O disposto no artigo anterior não se aplica nas remoções decorrentes de promoção ou a pedido do servidor. As decisões administrativas que afetam o servidor público exerce de mandato de vereador devem ser suficientemente motivadas. Esta lei entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrato. Por que eu fiz esse projeto de lei? O vereador que tem função lá no poder público, do executivo, e exerce aqui, ele fica preso. Isso é meu modo de ver. Por quê? Não estou falando que seja o caso do executivo hoje fazer isso, mas a gente vê em outros municípios acontecer muito sobre isso. Isso é um projeto de lei que assegure vocês, vereadores, que trabalham no executivo, de segurança do seu trabalho. Porque o executivo ele só vai poder transferir vocês de função só se vocês quiserem ou for uma promoção. Porque a gente já viu em outros mandatos aqui, de prefeito pegar o vereador, tirar ele de motorista e pôr ele para varrer rua. De implicância e tudo mais. Então, esse é um projeto de lei para apreciações dos senhores. Se for de acordo, o presidente quiser, na próxima reunião, está pondo a votação, e quiser implementar mais alguma coisa no projeto, à disposição. Posso falar? Boa noite a todos. É entendido que o projeto ele seja um bem comum, né? Os amigos vereadores aqui trabalham no executivo. Né? Mas, como eu bem, minha opinião, né? Somos de classe democrática, que o projeto ele fica um pouco não acessível às leis que regem de acordo de um poder executivo. Por exemplo, enquanto meu mandato, minha gestão de secretário municipal de saúde, eu já tive que deslocar motoristas dos próprios setores. Não por questões políticas, por questões de quê?
a coordenadora veio até mim e disse, João, ele não tem perfil para esse cargo, por favor, faça uma remoção. Né? Então, acho que é isso, a gente não é só as questões políticas, né? Tem ele bem isso, as questões, né, de perfil. Né? Então, assim, eu acho que fica um pouco complicado. Né? E nós, talvez eu esteja errado, mas eu acho que no cenário que nós estamos nessa gestão, eu acho que isso não aconteceu. Temos, né, funcionários de situação, funcionários contra a gestão, e eles estão no mesmo lugar desde muito tempo. Então, assim, eu acho que realmente precisamos apreciar melhor esse projeto para ir à votação. Essa é a minha opinião com relação a este projeto. Só respondendo a mensagem de João, a fala de João, o que acontece? Aí tem um parágrafo escrito bem claro. Basta o servidor querer mudar, ele pode mudar. Agora, se o executivo falar assim, não, vou tirar a Josimar e vou pôr para varrer rua, ele não pode. E ele não queira. Agora, se você, igual você está falando, você é secretário de saúde. Não, exemplo, né? Você é secretário de saúde, chega até o Mar, sei que você está em tal função, muda para essa aí, e é uma conversa com ele. Ele pode falar assim, não, eu quero sim, vou ir te ajudar. Agora, o executivo, ele não vai ter direito de forçar ele, de menosprezar ele por algum outro motivo conveniente que seja. Hoje nós estamos falando de uma administração. Possa ser que a outra administração seja qualquer um que esteja aqui ou que não esteja, que não aconteça isso, mas outra pode acontecer, igual anteriormente já aconteceu isso. Seu pai era vereador aqui, presenciou isso, sobre mandatos aqui, não só como vereador, com vereadores, mas com servidores públicos. Dá licença. Mas olha aqui, se eu sou concursada por um cargo, ele só pode mudar se eu quiser, porque a justiça não deixa isso não. Eu não posso tirar, vou pegar, Geizinho é motorista da prefeitura e ele Não, pega eu concursado. Pega eu. Girino que é concursado como motorista. Não pode ser um menino, meu filho também. Porque, não, se ele aceita ser desviado, é uma coisa, mas se ele fala assim, agora você vai varrer a rua. Não pode isso, não. O projeto, Paulo, eu comecei a entender, mas eu tenho que pensar no meu colega, um rapaz aqui do lado, que é o seguinte, vai mexer, no caso, o projeto foi aprovado. As pessoas que estão desviadas têm que reclamar. O Marcelo, desculpa, sou um cara. Você depender da Câmara, da minha parte, que eu do consigo Ciro fazer aqui, eu mas vejo lá. como eu tenho meu lado, É um ótimo motorista, profissional de primeira, mas no caso do projeto, no meu ver, ele vai ter que. Ele está desviado, ele tem que votar. Não. Mas ele tem que votar. Não. Ele não é motorista. Vocês não Oi, levaram, gente. gente, aqui, ó. mas é aqui Hã? cada casa, em lei federal, isso aí é desvio de Função. Portanto, essa preocupação Atinge. aqui, por exemplo, Pelo que eu entendi aqui, a prefeitura não pode pelo que eu fazer isso. entendi aqui, se não se fosse, por mais que tenha um desvio de função, né? Vamos dar um exemplo. Exemplo, Mar é o quê, gente? Ele pode De dizer. Minas Gerais. Sem também Mar e Gilmar é Silvício Gerais, justamente. Eles vão permanecer no serviço que eles estão. Isso é prevenir. Mas é legal. Não, concursado Não não. pode, não. Não, pode. Casa Por que são não pode? consideradas, né? Mas só que como nós Aqui. temos a prefeitura, tem meu laudo lá, assim, eu não sei se você sabe, se for saber lá, tem meu laudo lá, é assim, o que ele achar que convém para mim estar lá, eu vou dar para Não, exemplo, o que eu estou falando, até quero saber de qual que ele está falando que não pode. Não pode desviar uma pessoa de função, Não, isso não. porque o projeto de lei, entenda, esse projeto de lei não me beneficia em nada. Não tem isso. Eu só estou aqui só para te falar. É para resguardar os amigos colegas que trabalham, exemplo, no caso, Gilmar, Mar, eles são Não, o que serviços convém gerais. a eles lá, Exemplo, Girinho, eles são serviços gerais. Eles têm que ser mantidos no cargo atual. O projeto de lei é esse. Para ele ser removido durante o seu mandato como vereador.
Para ele ser mantido, tirado fora do cargo, você tem que concordar. Ou a não ser que seja uma promoção melhor do que você está hoje. Até no dia que for aprovada a lei. Você está entendendo? Exemplo. Assinamos a lei aí. Vai querer te voltar para os seus serviços gerais, que é para varrer rua, exemplo. Estou falando. Você não vai poder te desviar para isso. Ele vai ter que te mandar nisso ou o que você queira. Se eu tiver capacitado para isso, não tem vergonha nenhuma de estar nisso, não, senhor. Não, Porque sim. eu tenho meu laudo lá. Ninguém está falando que você tiver algo vergonha. para fazer, é tranquilo para mim. Não quero me colocar lá para mim. Eu não escolhi nada, não. Isso tem que ser Eu não escolhi nada, não, porque vereador. ele está olhando o lado dos vereadores. Não só nós. E quem é funcionário público? Não, é isso que ele fala. Quem entra na É, aí política, que lei é para ele é todos. mais Lei é para específico todos. do que Ô, Marcos. Vocês estão Temos querendo. que ter direito iguais. É o seguinte, em vez de fazer essa lei aqui, eu vou sugerir que se faça uma emenda ao Estatuto do Servidor. Aí, legal. Uma emenda? Isso aqui é inoco. Na minha opinião, é inoco. Não tem muito serventia não. Vai no Estatuto do Servidor, vê o que tem lá. Vamos fazer uma emenda se isso aqui tiver sendo ocorrente, desvio de função alguma coisa. Agora, se não tiver completado a dimensão, aí é você falar o óbvio, não adianta você falar. Você tá Não, isso aqui, Israel, é permitido o por lei. funcionário, ele não pode ter desvio de função para ele. Ele é compulsado pela tal comunidade, a não ser que seja Reabilitação, entre as partes, que a lei trabalhista também a reabilitação. prevê isso aí. Entendeu? Você não pode ser mudado de girinho, por exemplo. Manda ele morar em jardim. Não pode. Ele pode até deixar sentado no almoxarifado. Ele não vai dirigir, mas também não pode fazer outra coisa. Eu vou ser mais claro o mais possível. Então, eu vou sugerir isso. Vamos fazer, então, se isso tiver ocorrendo, algum problema, vamos lá no Estatuto do Servidor da Prefeitura, que existe, e façamos uma emenda. Corrigindo essas distorções que estiver tendo lá. Senão, isso aqui não vai funcionar. Ô Israel, eu entendo a sua justificativa e concordo com ela também. Se for possível, abranger os servidores, eu acho bacana. Só que, exemplo, essa lei específica aqui foi um curso que eu fiz e é exatamente, aí eu vou ser mais claro, exatamente para prevenir o vereador de quê? De ser omisso nas coisas que chegam aqui na Câmara. Não estou falando que já chegou, que vocês foram omissos, não. Isso aí jamais. Não estou falando isso, não. Estou falando para prevenir. Isso é uma prevenção que teve lá no curso que eu fui e o professor, dando a palestra lá, eu me captei nisso aí e trouxe. Isso é um projeto que vocês têm que apreciar, inclusive hoje é uma apreciação, né, do para que vocês olhem. No curso vocês não estavam, por isso que eu trouxe isso, inclusive no dia que Cláudio estava lá, né, Cláudio? Eu liguei para Cláudio mais de mim e falei assim, conversa com o doutor Éder aí, que eles vão explicar a vocês aí direitinho, manda pede eles o projeto de lei, é para servir vocês. Se vocês acharem bom, tem que emendar, igual Israel está falando aí alguma coisa, mas esse projeto de lei, ele é específico para assegurar o vereador, entendeu? Agora, se quer pensar mais para abranger o servidor público, ótimo, mas, exemplo, essa pauta do servidor, eu ainda não estudei, por isso que eu não trouxe ela aqui. Mas o certo é isso aí, atingir o servidor público, porque quem é mais perseguido se for olhar são eles. E não Porque justifica mais proteger o para vereador. proteger nós e deixar eles. Não, mas Almira, também, o vereador, ele pode ocupar a função pública, não tem problema nenhum, desde que haja compatibilidade de horários. Está bem claríssimo lá na lei. mas a lei não é para proibir eles de exercer, não é? Nós vamos estudar esse projeto. Não, sim, mas a lei não é para proibir, não. Inclusive, eu estou falando, né, quis trazer aqui, porque se algum dia tiver omissões aqui, eu vou ser o primeiro a falar.
Você é o primeiro a falar. O projeto veio. Não votaram, não pôs para votação porque não quis. Entendeu? Porque vocês vêm de um mandato, vocês vêm igual eu, barriga verde, vendo coisas que aconteceram para trás, não estou falando que é no mandato agora dessa gestão, mas anterior que aconteceu, e todos nós, eu estou falando todos nós, população, não estou falando que é você, mas que é aquilo, não é que mas várias pessoas questionaram sobre isso. E a gente viu o vereador ser omisso aqui dentro da Câmara sobre várias coisas. Então, como eu estou aqui para representar a população e estou aqui de companheirismo com vocês, eu trouxe esse projeto. Agora a bola está lançada para vocês. Estou à disposição. Eu te falo assim, não tem nada assim com o prefeito, combinação, nada não, e assim, pedido dele. E o que colocar lá é isso aí, né? Não tem esse negócio não. Então você já está começando a concordar, ó. Não, eu colocar isso mesmo. o que eu for capacitado para fazer, assim, que eu tenho meu laudo. Sim, entendi. Então você vai lá, você procura Não, saber direitinho, né? Então, né? É uma coisa que E aqui nessa não tem nada escondido, não. E aqui, Tem mano. o Gilmar também, o presidente, né? Mas quem está falando que tem alguma coisa escondida, mano? Mas você está falando sobre omissão. Eu não estou aqui para. Mas ele, vereador, ele está citando que é o CGzinho, CGzinho, está citando dentro, não. Pois é, ué. Ele está falando assim, nessa casa que nós, está todo mundo trabalhando para um só objetivo, que é a população. Com certeza. Jamais que nós, prefeito, mandar projeto aqui, a gente vai vetar. Quem perde é o povo. E a gente não quer isso. Se tiver A gente certo, a gente ganhou a política para quê? É para trabalhar pelo povo. Então você E pode cada um trabalhar aqui, com o povo. e cada um aqui, sabe a responsabilidade dele aqui no plenário. Com Ninguém certeza. aqui não está, o prefeito ou pedir fazer, ninguém está não. Ô, Cada um Lutinho, sabe o que tem que fazer. aqui nessa casa aqui, ó, por mais que seja de situação, oposição, em 4 anos que eu estive aqui, só tem um projeto que eu votei contra, e graças a Deus ele voltou para aqui, que eu sabia que foi contra. Eu tenho orgulho de falar isso. Os outros vereadores que acham que você dá conta de carregar cargo pela pessoa só, não deu conta. Então, o que acontece? Não deu certo, voltou para cá, mas todos os projetos, que mesmo eu na época de ser oposição, como até hoje a gente é oposição, mas a bandeira é uma só, representando todos. Se o projeto que chegar aqui, meu amigo, e se for bom para o município, qualquer um dos colegas presentes aqui, os 8 votaram contra, você pode certeza que o superior não vão falar. Só teve isso aqui e votou contra. Agora, era bom. Agora, se for ruim, você pode ter certeza, pode vir 10 aí ruim. Se for para o município, eu sou contra os 10. Mas se for bom os 10, eu voto a favor dos 10. E nós não vamos deixar de votar. Você entendeu? O meu ponto de pensar. Está acontecendo. E cidade pequena. Nós vamos subir esse projeto. É para a boca do transporte, se está errado, vamos corrigir. Se está certo, é mais obrigado. Você tem que dar parabéns, não. Verdade. Você entendeu? Porque o certo é a gente continuar no padrão. A gente ser certo é obrigação. Não é falar que é luxo, não. É obrigação a gente ser honesto, a gente representar cada um aqui. Portanto, que eu falo que sou representante de todos, que a gente não sabe quem votou na gente. Toda hora chega um que votou em mim, votou em vocês também. A gente tem que ser franco. E nós não somos vereadores, sabe quem votou, né? Não, eu sou do todo povo. mundo. Entendeu? Então você pode ter certeza disso, que for bom o município, tô aí. Eu no meu bem, né, como eu falo anteriormente, eu entendi a intenção, né, mas no meu ver, não estou falando aqui sim, não, eu acho que é um projeto aberto de melhoria para o executivo, não. Talvez a gente, né, vamos estar beneficiando, né, os nossos colegas vereadores hoje, os próximos futuros, né, nossa cadeira não é permanente, só que existem questões de perfil, né, dentro do executivo. Vamos supor que a Valquíria é professora, mas ela tem algum problema, ela não quer sair, mas a gestão gostaria de tirar ela por serviço de andamento. Eu acho que é um pouco complicado, né, dentro do contexto de uma execução do executivo. Né? É meu ver, é meu ponto de vista. Né? Como eu disse, somos uma classe democrática. Então eu acho que o projeto, entendi a intenção do senhor vereador, mas o projeto um pouquinho sem fundamento. O fundamento tem muito, né? E futuramente. assim,
Eu falo, é projeto de. Exatamente a forma que ele falou ali, ó. E você gostoso, tem saudade dos outros colegas. Isso Eu queria mesmo. que estivesse aqui no dia da votação. Quando o exemplo ali me demite, filha, está com você na saúde. Aí ele não desembola. Você for vereador, no caso. Aí você não pode mexer. Um exemplo, isso. Se ele não queira. Se ele quiser, pode. Gente, mas aqui, ó, né, a gente está aqui em discussão e tudo. Né, o time passou uma porta aqui, eu acho que a gente tem que sentar e avaliar. Pelo que eu vi aqui, ó, o que acontece? FIA é concursado motorista. O executivo não pode, além de motorista, pôr ele para varrer rua, mas ele pode dirigir na saúde, ele pode dirigir na educação, ele pode dirigir em outros veículos. Se ele tiver. Jucimar entrou, ele é motorista. Não vai tirar ele para trabalhar na obra, mas ele pode estar na saúde para pôr na educação. Ele vai ter no caso de motorista. Mas eu continuo no cargo de motorista. Isso é motorista. É o que ele fez no concurso. Pode. Entendeu? Ô, Cláudio. É o que eu falo. Não pode tirar ele do cargo de motorista. Aqui, olha. Tá, mas eu entendi. O servidor, aqui, ó. Parágrafo único. O servidor eleito vereador será mantido no cargo que ocupa na data de sua vigência da presente lei. Se o servidor vereador é motorista, ele não vai deixar de ser motorista. No caso, Você mas tá a gente na vai trabalhar saúde? com a realidade. Vamos trabalhar com a realidade aqui. Vou dizer desculpa, eu vou usar você, presidente. Entendeu? Porque você é o cargo maior. Que nós discutimos. O senhor, serviço serviços gerais, quando você era concursado. Se você está hoje no cargo de vigia, que todos nós sabemos, o senhor vai ficar lá os 4 anos, os 3 anos agora de vigia. Ele não pode tirar você e voltar você para capinar. A não ser que você Você queira. está vigia do hospital, ele pode ser vigia da escolinha, pode ser da mas creche, desde que pode seja- entendeu? Mas continua vigia. Esse caso é o executivo. Pelo que eu vi, porque eu vi aqui. Não, mas isso aí você tá. Aqui foi mais ativo. Todo motorista é motorista. Na saúde, educação, todo motorista. Mas quando tiver um motorista que está na Tem saúde, limite? Vocês têm que que o discutir a motorista na iniciativa. saúde já tem anos que trabalha na saúde, Quem é competente vai para bem iniciar? engraçado com eles, pode tirar ele, pode Eu entrar não na estou educação. escutado, doutor. No outro tipo de serviço. Sim, mas ele É continua isso aí. motorista. Sim, mas Você não pode mudar ele de função. Sobre a Eu só tenho 27. Sem Vai, uma gente. é só no tipo. Sobre a propositura, eu vou entrar na discussão, vocês têm que discutir sobre a iniciativa. A propositura se trata de inamovibilidade de servidores públicos. A iniciativa é do Poder Legislativo ou do Poder Executivo? Isso se trata de função administrativa do Poder Executivo? Ou se trata de mera ação ou atividade de políticas públicas do Poder Executivo? Às vezes a gente tratar lá com o vereador fala assim, vamos alterar o Estatuto dos Servidores. Até que ponto? Qual que é a iniciativa nossa de alterar o Estatuto dos Servidores? Qual que é a iniciativa do Poder Legislativo de fazer sobre movimentabilidade de servidor? É uma função executiva. A gente tem que tratar sobre iniciativa. Então, qual que é o vício? Pode ocorrer vício de iniciativa, né? Pode ser questão lá na lei orgânica que vai falar sobre servidor público. Mas o principal aí é a nossa função enquanto legislador e a nossa função se está usurpando do poder executivo em questão de atos de administração. O que é atos de administração? A administração é eu falar do meu servidor onde que eu vou designar qual servidor para dar continuidade ao serviço público. E aí? Nós sabemos para onde esse servidor vai, qual que é a justificativa dele? A gente vai colocar um projeto de lei que vai falar sobre inamovibilidade. Essa não movimentação impacta em quê? É iniciativa. Qual é a iniciativa para tratar dos servidores da Casa Legislativa? É o Executivo ou o próprio presidente da Câmara? Aqui é o presidente da Câmara, mas lá é o prefeito. Imagina o prefeito mandando um projeto de lei reduzindo carga horária, reduzindo servidor, falando que o servidor não pode ser movimentado dentro do Poder Legislativo. Também está errado. A gente tem que tratar sobre iniciativa e qual que é o mérito da propositura. Até onde atinge essa propositura.
é isso que vocês têm que discutir em relação com o assessor jurídico da casa em questão dessa propositura. Às vezes vocês vão discutir a respeito de vai atingir vereador, não vai atingir vereador, é só para vereador, é só para servidor, mas o cerne da questão às vezes é a iniciativa. Eu até então não havia, né, falado no momento por quê. Né, me desculpa o vereador, mas acho que ele antecipou. Por quê? Eu acho que o primeiro passo era sentar com o jurídico, né, com essa propositura aqui do projeto, e ver quais os parâmetros. Né? É função legislativa? A gente pode, entendeu? Do que a gente já começar a discutir o projeto. Ô, Cláudio. E tá, entendeu? Só corrigindo você que você está falando. Só um minuto. Então, assim, a gente já está discutindo algo aqui onde a gente não sentou com o jurídico nosso. Até, pelo menos eu. Né? Então, a gente já está em debate aqui, numa reunião ordinária. Ô, gente, nós estamos prestando atenção aqui, ó. Vamos sentar aqui, o doutor Marcos, o doutor Fernando. Eu acho que é o primeiro passo. Primeira palavra sua, você falou que eu tinha que sentar com o jurídico para... Nós. Não, a primeira palavra sua você falou eu. Quem fez esse projeto foi o jurídico, o doutor Fernando. Então, já é uma das respostas. Outra coisa, eu mandei esse projeto no grupo, tanto nos dois, de vereador quanto interno. Outra coisa, na hora que eu fui distribuir, eu falei para apreciação, que é outra coisa que a gente falou, que os projetos, antes de serem votados, nós íamos ter uma reunião de apresentação para depois ele ser votado. Hoje, na pauta nossa aqui, nós não tínhamos nada para nem falar na reunião. Como eu já havia posto e solicitado o presidente para que mandasse para o jurídico, né, presidente? E já tinha julgado no grupo o projeto, né? Como não tinha nada na reunião, eu achei que seria um motivo, uma hora boa, até para nós discutirmos esse projeto. Entendeu? Sim, vereador, o que eu estou falando é o seguinte, você mandou lá no grupo, quinta ou sexta-feira, o esboço, entendeu? É o que eu falei. A Câmara não encaminhou esse projeto. Então, assim, tanto que a gente não tinha nada de tramitação. Não, sim. Entendeu? É o que eu estou falando. E ele está aqui para ser discutido. Não tinha nada de tramitação. Esse projeto, Na pauta, pode ter certeza, senhor. Na pauta da reunião, Vamos não reunir, tinha. vamos debater, Igual vamos colocar mais o senhor artigo, nós tirar um vamos ponto, vamos colocar uma vírgula, sentar com o juiz, com os advogados, sentar e ver o que é bom, se igual for. a gente está. Igual o vereador também falou, você pode ter certeza que eu estou disposto a fazer melhor, viu? Se é do lado A, lado B, vocês podem contar comigo aí. Entendeu? Se for bom para o município, vamos começar. Se for ruim, eu... Não, sim. Meio que, entendeu? Então, assim, a gente sentar e ver. Né? A gente vai discutir, igual a gente faz aqui. E é igual eu falei, né? Esse eu pensei em vocês, colegas. Agora, se vocês vão querer analisar, aumentar ou fazer, isso aí vai partir agora de vocês. A minha iniciativa eu já tomei. Sim, eu acho que porque até hoje eu não vi ninguém comentando sobre. Israel comentou, né, Israel? Nós conversamos sobre esse projeto. Com Israel, conversei, mas nenhum. Eu te liguei. Ele Geizinho. Opa! O Geizinho foi o primeiro, na verdade, o Geizinho foi o primeiro, depois Israel. A gente ligou também, ó. E a gente conversou. Eu não vi manifestação mais nenhuma. Só que, exemplo, eu estou aqui para olhar a população e olhar vocês, colegas aqui na Câmara. Eu fico, a partir de hoje, né, que está sendo gravado, eu fico à disposição de vocês, deixo à disposição sobre esse projeto. A hora que quiser discutir, pôr em pauta, a gente conversar, igual todos os outros projetos, eu sempre cobro de vocês, estou à disposição. a sua iniciativa, vereador, é ótima. O que eu estou falando aqui é o seguinte, igual, por exemplo, comentei com o João Pedro aqui, ó, que chegou e me perguntou. Então, houve outra Ele perguntou. Tá, João, eu não vi. Sobre o quê? Te mandou. Nós discutimos, João. Te mandou lá. Coisas de leis, né, Israel? Te mandou lá. Só uma parte aqui. Nós estamos precisando de ter mais um pouquinho de educação, né, tá? Porque dois falando ao mesmo tempo, um dos dois entende, o resto fica na confusão.
Vamos ver se conseguimos um falar em cada vez, porque tem 3 falando ao mesmo tempo. Sim, mas isso é discussão mesmo. Isso é não que. Meu pai toda a vida me ensinou. Quando você vê uma pessoa falando, você escuta, viu? Por isso nós temos 2 orelhas e uma boca. Para falar mesmo, escutava mais. Então, na hora que eu estiver falando, por favor, o outro me interrompe sobre hipótese alguma. Eu compreendo, mas aqui nós estamos numa discussão, entendeu? Isso é normal, já, seu vereador. Pois é, moço, obrigação mínima da gente é quando você for interromper o seu colega, se for, posso ter uma parte, peça permissão para ele você falar. Você não pode interromper. O vereador você só pode falar na hora que ele estiver falando se ele tiver permissão. Isso aí, se for direto para mim, eu já vi isso aqui em várias vezes. Mas está tudo falando, vamos consertar isso. Tá certo. Não, e aqui também, a presidente aqui, vocês têm que ter consciência, igual a Sara está falando. Imagina toda hora isso aqui, toda hora. As pessoas já, como se diz, barbados aqui na Câmara, você já sabe o que pode e o que não pode. E outra que o presidente está falando aí, todo mundo está cortando, mas todo mundo falou aí. Isso aqui nós estamos em um debate, nem é uma votação. Entendeu? Mas todo mundo falou o que quis aí. Agora, eu trouxe um projeto, você faz uma pergunta, eu tenho que responder. Você faz um questionamento, quem que vai responder? Sou eu que trago o projeto ou é outro? Não, sobre o projeto você está certo, vereador, você preocupar com nós. Mas assim, vamos preocupar com todos os servidores públicos, porque geralmente é eles que passam, não só a gente. Vamos acrescentar mais algo nesse projeto, tirar algumas coisinhas e vamos apreciar mais ele. Justamente. Atenção, por favor. Presidente, o que eu quis dizer é o seguinte, né, diante desse projeto, tem vários entendimentos. Sim, sim. Entendeu? Eu estou entendendo de uma forma, outro vereador está entendendo de uma forma, entendeu? O que eu estou falando é o seguinte, a gente tem que sentar, reunir, discutir, né, realmente entender a finalidade, entendeu? Para a gente vir uma reunião preparatória para, né, ser levado em votação, é o que eu falei. Lá em tramitação, inclusive, foi perguntado ao vereador, por você hoje já no grupo. Tem algum projeto em tramitação? Não. Tem alguma coisa? Não. Então, assim, está aqui. Então, que a gente sente, discute, entenda, entendeu? Eu estou lendo aqui, eu estou entendendo de uma forma. Você está entendendo de outra, o outro está entendendo de outra forma. Então, assim, tem algumas dúvidas. A gente tem esses momentos para sentar e avaliar. É isso que eu proponho aqui. Sim. O plenário, o requerimento aqui, conforme o plenário, não faz votação, só a leitura dele, né? O último requerimento foi de votação. Não. Mas não? Não, Tem uma emenda aí nesse sentido. Não precisa ser, não. É só a mesa diretora que. Mas exemplo. Os requerimentos, O último que os ofícios, que nós mudamos essa resolução na gestão passada, porque estava vindo muito requerimento, aí trocou pela resolução que tinha que ser votado, mas não é necessário, já passa a mesa diretora que manda. Porque é o seguinte, o último requerimento quem fez foi eu e foi votação. Aí, na reunião, num negócio que fez aí sobre a indicação, a Ana Flávia até discutiu lá sobre que tinha que a indicação ser votada. Aí, falou que não precisava, o doutor Fernando, se não me engano. Aí a indicação não precisa, você pode fazer a indicação e o presidente autorizar e mandar para o executivo. Mas, na reunião passada, eu tinha falado sobre o requerimento. Outra coisa, vou falar novamente. Temos que agilizar, temos que agilizar sobre o programa, né, de transmissão na Câmara e os demais, por quê? Sobre o requerimento aqui. Se é votação ou não, se a gente está com o sistema aí, na hora é só digitar lá que já sabia. Se por lei nossa aqui interna, do regimento interno, é necessário ou não. Presidente, o doutor Marcos pode falar ali, mas eu acho o seguinte, o que mudou até no mandato passado são as indicações. As indicações são lidas e encaminhadas por Vossa Excelência. Mas eu acho que o requerimento é votação. É porque no início do mandato de vocês,
teve requerimentos, a gente tinha entendimento que seria por votação, foi até o Fernando e foi acordado com o plenário que o requerimento era só leitura. Só leitura. Ah, sim. O que eu fiz foi Nós tínhamos esse entendimento de ir para votação, mas foi. O plenário falou que era só leitura. Eu acho que o vereador tinha correto. Houve a votação, sim, do requerimento, depois foi dito que não precisaria votar. Eu vou ficar. Eu falo que eu falo. É. Aí aqui, eu tenho que ser para votação, mas só que o plenário não fez a votação. Eu vou alterar aqui na. Para a alteração? Colocar requerimento como tramitação, propositura em tramitação, tá? Pode mandar um pacote que dá mata as 4 Com certeza deve ser uma única. Se Uma. tiver, Pode colocar uma. Eu concordo com todos. Mas até pode ser resguardado, né? sim. Só falar o requerimento número. O que é? Requerimento 003/2025. O que é? O quê? Execução Qual do que é? OBS. Hã? Execução do OBS, não é? É. Me dá aqui. Deixa eu te pôr um nome pra você aqui. Não, esse não. Não, tudo no dedo, não. É a votação da UBS. Lembra dessa, Sim. Sim. Da saúde, base de saúde? Sim. Tá, inteiro. Aquela. Sim, tá. Sim, presidente. Sim, presidente. Sim. Sim, presidente. Sim, presidente. Ele não vota, não. É, não dá, não. Ele não vota, não. É que eu ponho. Já passa outro? Valquíria vota, né? Eu votei. Você não vota. Eu já votei. Pode seguir aqui em sequência. Aqui, eu pus em sequência. Entendi. 3, 4. Esse é 03 que eu falei agora, né? Agora 04. Então, o 04 de 2025. Trata da necessidade de providenciar um local adequado para o armazenamento dos equipamentos de pulverização utilizados pelo município. Sim, presidente. Sim, presidente. Sim. Sim, Sim, presidente. presidente. Sim, presidente. Requerimento aprovado por unanimidade presente. Requerimento 005 de 2025. Apresenta justificativas formais quanto à ausência de início das obras de abastecimento de águas nas comunidades rurais. Alecrim, Bonfim, Estiva, Capão Bonito. Josemar. Sim, presidente. Sim, presidente. Sim, senhor presidente. Sim. Sim, presidente. Sim, presidente. Sim, presidente. Regimento aprovado. Requerimento aprovado por unanimidade presente. Ô presidente, uma conversa formal, né? A gente podia olhar para o jurídico aí, os assessores. Também para passar também, para não passar em votação, que seja só a mesa diretora decide e manda. Requerimento? Não, aquele requerimento que tem um 35 fala que deve ser Votação? votação. Mas a gente consegue. Não, é aquele que alterar o. Que viu o projeto de resolução, né? O que Não, com a própria projeto de resolução da própria Câmara. Isso Agora, então é coisa mais tranquila que dá mais viabilidade. Agora, mais... só que assim, você pensa num lado e pensa no outro. Exemplo, você joga um projeto aqui
que exemplo, eu mesa diretora não quero. Ela vai Vou ficar. contra o molho. E quando for os 9, não, vai ser 8, né? São 8 para decidir, ué. A gente pensa lá e pensa São cá. 6, né? Hã? São 6 para decidir, né? 7 não. São 7, mais o presidente 8. São 7, né? Se empatar, São 7. Você que o requerimento seja o presidente, ou não pode mandar. Então aí vai ser 8 no caso. Mas eu digo assim. Não, mas o autor não gosta. Mas eu digo assim. Então esse é o presidente. Tem mais ele? Porque nós requerimento 006 de 2025. É sobre o laboratório de Tiago, os exames que eram feitos lá, estão sendo feitos. mas está faltando alguns. Para saber a quantidade. Mas aí que ele fala da questão da espera. É isso? O A gente requerimento limitou em pedir toda a documentação referente à contratação do Tiago, onde lá vai constar, dentro do procedimento administrativo, as justificativas, quantitativos do contrato, para fim de apreciar no momento futuro as questões referentes à espera, o que está acontecendo e a Câmara entender as regras contratuais dessa contratação do laboratório Tiago e o que está acontecendo de não estar atendendo os municípios usuários do SUS. Tem exame, vereador, que lá tem que pagar, não tem jeito não. Mas não é isso que ele está questionando, não. Eu entendi que a espera também. A espera lá? Não, lá não. Eu Nesse falo, Nesse requerimento, ele não discute o que é espera, qual que é o motivo da espera. É a vez de saber o que está. Só pede cópia integral do procedimento para fins. Sim, mas na justificativa do vereador para o poder de explicar ele menciona a questão da espera, por isso que eu estou perguntando. Eu acho que a esperar, bom, se for um tempo mínimo, razoável, né, no SUS a gente trabalha com as armas tempos. Então, assim, né, não retirando a razão do projeto, mas eu acho que a questão de espera, eu acho que entra um pouco no desconecto. Né? O objetivo do requerimento é saber a quantidade de exames que são disponíveis para a população e quais são. Porque é uma forma de saber passar para os eleitores, né, para os munícipes, assim, ó, estou fazendo exame de sangue, fezes e urina lá no Tiago Hugo. Esse é o culpado de feitura, eu acho. E até a gente entender, o vereador ele veio reportar aqui essa semana para fazer esse requerimento. E ele trouxe essa questão, a clamor da espera. Mas eu indaguei para ele, por que da espera? Qual é a justificativa? E o SUS a gente tem, querendo ou não, é um sistema de saúde que gera fila. Né? É oferta e demanda, é uma política pública que infelizmente não é tipo, eu vou lá e já vou ser atendido. Mas qual é a justificativa que a gente pode questionar ou perguntar sobre a espera? Qual é a documentação que nos subsidiam para fins disso? Seria o procedimento de contratação, né? Onde lá vai ter fase interna, justificativos, o termo de referência, o porquê que contratou esse laboratório. Se for uma elegibilidade, se for um credenciamento, nós vamos saber sobre isso. As regras contratuais, como que a prestação de serviço será a mesma que é o prestador que está descumprindo o contrato, ou ele está cumprindo o contrato, o quantitativo é pouco, a depender também da disponibilidade financeira. Então, para que o vereador possa responder os questionamentos dirigidos a ele, essa documentação ela é importante. Por isso, da justificativa aí do requerimento. Outra ressalva, presidente, depois eu poder olhar para a gente, por favor, é a questão do seguinte: já que os requerimentos não estão sendo votados, e é fácil para a gente, antes da reunião, uns dias antes, para que a gente possa estar lendo, né, o que estamos votando. Eu acho isso importante. Você tem toda a razão e Daqui para frente, nesse sentido agora. O que estava escrito, né, até ia explicar. O artigo 135 do regimento interno fala que deve ir para o plenário para votar. Só que no início da legislatura foi o plenário falando que não havia a necessidade. Entendo eu que questões internas próprias decididas pelo plenário e que pese estar no regimento interno,
Mas se o plenário assim o decidiu, ou seja, o plenário tem a voz maior e também o presidente pode interpretar o regimento interno em questões omissas, quando não está aqui, nós não manifestamos sobre a manutenção do artigo 135, né? Agora o plenário está falando que tem que ser votado por orientações às vezes da assessoria jurídica e também por estar dentro do regimento interno. Por isso Então, disse já que atos pretéritos não entendo que houve legalidade porque foi unanimidade em plenário. E atos futuros também não vejo como ilegalidade, como o de hoje, porque está escrito dentro do regimento. Né? Então, por ser questões internas próprias, ou seja, discutido e decidido dentro do legislativo, dentro dessa casa, então, tanto que passou, ao meu ver, o juiz pode depois manifestar, não está aqui, não falo também por ele, a meu ver, está legal, então por isso os requerimentos prosseguiram para o executivo, e também hoje também impera a legalidade, porque também é decidido pelo plenário de voltar a cumprir o que está dentro do regimento interno. Então, o vereador João, né, em referente às proposituras agora, em questão de requerimentos, eles devem tramitar conforme a mesma sequência da propositura que a gente fala de projeto de lei. Deve-se levar ao conhecimento prévio ao vereador, para que ele possa analisar e assim discutir a viabilidade de votar sim ou não, e até mesmo pedir de vista. Deve também se passar, aqui não fala de passar por, tem regras de passar por comissões ou não, a gente deve estudar essa forma do artigo 135, os seus incisos, o que passa, o que não, para fins de análise desses requerimentos. Mas como vai ser votado no plenário, né, presidente, eu oriento, pode consultar também com a assessoria jurídica, que ele está aqui para tal, né, a função dele, orienta a disponibilizar de forma prévia aí, aos vereadores para fins de votação. O doutor Marcos, Senhor, sobre os exames, é o seguinte, lá no laboratório, tinha os exames, e o que a prefeitura fazia lá de graça, lá, ao não pagava, o Thiago Hugo faz. Os que você tinha, tem uns que tinha que ser pago, entendeu? Esse continua pagando. O que fazia lá, o Thiago Hugo faz. Os que eles não faziam aí, você tem que pagar. O senhor me ligou, eu procurei saber, a regra continua. Então tem gente que está achando que, como está no Thiago Hugo, tem que fazer todos os exames lá de graça. Eu vou dar uma justificativa aí. Só para concluir a digerir que não é essa forma, porque eu, como paciente, fui. Continua o que é pago, é pago, o que é de graça, se for usando no hospital do mesmo jeito, só que, porém, o atendimento antes não tinha cota. Então, agora não é questão de espera, é cota. Se vai cobrir lá, vai fazer 100 exames, os 100 primeiro vai fazer, os outros vai guardar para o outro mês. Eu fui lá para fazer exatamente isso. Os que pagavam lá, que a gente fazia e pagava, continua a mesma coisa. Só que aí o que fez essa diferença, por exemplo, estava liberado, sem limite, 400 ou 500 exames, fazia. Agora não, agora tem uma cota. A prefeitura está no convênio do Thiago Hugo, exemplo. Se é 200, não vai adiantar você chegar lá para querer fazer, que não vai fazer de graça. Eu passei lá, não tem 10 dias, justamente eu tive que passar lá por isso. Presidente, concluindo de João ali, ó, se, né, para todos, né, já ficar sabendo, se tiver que passar, avisar antes, pôr em pauta o requerimento, tem que avisar, né, porque geralmente a gente está fazendo as indicações no dia, né, e o requerimento, o ofício que tem que fazer, para a gente, né, doutor Marcos, já mandar antes para o doutor Marcos, para ele estar fazendo, para mandar antes lá na pauta, né? E para ir em votação. Concordo e discordo ao mesmo tempo, porque eu acho que o requerimento são coisas muito simples. É para requerer, pelo menos o que eu já vi aqui, né? Pode ser que vai ter um outro mais difícil, mas os que a gente tem aqui, às vezes é para ter uma informação de algum pedido dos colegas, né? Ou que já foram feitas,
e não teve resposta. Os requerimentos que até hoje eu vi aqui foi exatamente para isso. Então, uma simples leitura não é igual um projeto que vem aí para votar, que a gente tem que realmente analisar. Mas concordo plenamente, se tiver que pôr em pauta antes para a gente analisar, também estou à disposição. Só avisar antes para, né, tanto eu quanto os colegas, tá, mandando anterior do Sempre que tem indicação para fazer agora, requerimento faça antes. Não em cima da hora que todo mundo chega em cima da hora e faz. Não faz antes de envio, vai. Pelo jeito, se for seguir a reunião, vai ser uma semana antes, né? Porque vai for uma semana para ser analisado na outra e votar na outra. Votação? Votação. Da última, né? Da última tem, não. 2 semanas? Sim, presidente. 3 semanas? Sim, presidente. Sim. Sim, presidente. Sim, presidente. Sim, presidente. Requerimento aprovado por unanimidade presente. Tem que falar, Sim. Não, é só para, né, falar aqui a respeito do requerimento da questão do abastecimento de água. Né, a gente sabe que algumas comunidades já existe esse material. Eu estive na prefeitura no final do ano, início do ano, janeiro, retornei em março, onde eles iriam fazer um cronograma para início das obras. Né, tem várias comunidades aí. Então foi iniciado no Santo Antônio, que também parou. No Santo Antônio não, no Alecrim. Então assim, tem o restante do Alecrim, tem o restante do Bonfim, tem Estilo, que precisa, inclusive essa semana eu fui cobrado pelos moradores, que lá tem um poço artesiano, tem uma caixa de 5 mil litros, onde a bomba liga, desliga, e tem um reservatório de 15 mil litros esperando para ser instalado. Então, esse pedido aí por escrito formal, a prefeitura mandou o cronograma, porque nós já estamos o quê? Entrando para setembro. Como se diz, ficou 8 meses e eles não resolveram uma comunidade. Então, a gente precisa dessa informação para passar para a população. Com esse período de seca agora, a gente sabe que a falta d'água vai ser constante em muitas comunidades. Em relação aos requerimentos, houve essa discussão aqui, se é votado, se não é, eu entendo da seguinte forma: se o meu colega tem uma dúvida, e essa dúvida não foi sanada pela conversa, uma das funções que a gente tem aqui é o requerimento. Então, se ele tem uma dúvida, por exemplo, não vai ser eu que vou barrar a dúvida dele, não. É o meu entendimento. Entendeu? Aí, o presidente já falou, então, vai ser feito os requerimentos antes, vai mandar no grupo, para todo mundo ver, mas você pode ter certeza, qualquer um de vocês que tiver, por exemplo, uma dúvida em relação a alguma coisa que for encaminhar um requerimento, eu acho que você deve ter a sua dúvida sanada para você passar para quem te perguntou, para você dar as informações. Eu acho que essa questão aí é interna aqui da casa, mas esse é o meu ponto de vista. E a informação vai valer para vários, né? Não é só para quem pedir, né? Todos nós vamos ficar sabendo para informar a população. Exatamente. Mas eu acho que se for votado, eu acho que deve ser repassado. Sim. Como mais uma coisa aqui, já até pôs lá, nós falamos na última reunião sobre a água lá no Capão Bonito, né? Lá no Barreiro, que a gente ia ver o que ia fazer, chamar o secretário, para a gente, mais moradores, para discutir o que seria feito. Vocês pensaram em alguma coisa para a gente já começar a ter uma resposta sobre isso? Então vamos, senhor vereador, igual dessa vez mandou foi um requerimento, é ofício e não é um requerimento que tem obrigação de responder até 15 dias. Vamos esperar o primeiro passo através desse requerimento que você mandou, para a gente dar prossequência, a gente vai ter argumento para a gente chegar. Concordo. No meu ponto de pensar, você me perdoa. Não. Entendeu? Aí o que acontece? Não está com o requerimento, aí nós conseguimos cobrar. Daí então a gente só fica falando. Que eu falo assim, a reunião da Câmara aqui, toda reunião acaba com o bonito rola. Então agora eu vou mostrar aqui como é que vai funcionar, do meu ponto de vista.
Mas eu quero falar isso até, né? Claro que tem pessoas que têm mais acesso, às vezes na resposta disso, porque a gente, sobre o Capão Bonito, a gente teve a resposta há um tempo atrás, mas não foi feito nada, né? De repente, com isso, com mais acesso, pessoas têm mais acesso, cabe o secretário vir até aqui à Câmara. Talvez faz um pedido a convocação dele, né, para esse assunto. Para a gente estar discutindo. E depois, vou dar esse primeiro passo. Justamente. Cada dia que passa parece mais moradia. Várias. Ata da 10ª reunião ordinária da Câmara Municipal em 2025. Aos 25 dias do mês de agosto do ano de 2025, às 19 horas, no plenário Maria Edna Pires, da Câmara Municipal, situada na Rua do Progresso, número 214, bairro 5, São Gonçalo do Rio Preto, Minas Gerais, ocorreu a 10ª reunião ordinária, legislatura 2025-2028 e 2025-26, com a presença dos vereadores, conforme consta no livro de chamadas de reuniões. A reunião consta com a presença do assessor parlamentar, Dr. Marcos Antônio Santos, ausente do assessor jurídico, Dr. Fernando Alcicino, por questões particulares e caminho de caso ao presidente. Feita a oração de costume, o ilustre presidente determinou a abertura da reunião e solicitou a leitura da pauta. Indicações. Indicação número 030 de 2025, de lado do vereador Pablo Herbert da Silva Santos. Indicação número 031, de lado do vereador Pablo Herbert da Silva Santos. Indicação 032, de lado do vereador Pablo Herbert da Silva Santos. Indicação 033, de 2025, de lado dos vereadores Valquíria Maria Veloso, Jucimar Jesus Ferreira e Cláudio Rosado Rodrigues. Projetos. Requerimentos. Requerimento número 003 de 2025, de Lavra do vereador Pablo Herbert da Silva Santos. Requerimento número 004 de 2025, de Lavra do vereador Pablo Herbert da Silva Santos. Requerimento 005, de Lavra do vereador Pablo Herbert da Silva Santos. Requerimento 006, de Lavra do vereador Herbert da Silva Santos. Projeto de proposituras em tramitação. Requerimento 003 de 2025. Eu vou me abster de falar no vereador novamente. Requerimento 004 de 2025, requerimento 005 de 2025, requerimento 006 de 2025. Ordem do dia. O presidente solicitou que fosse apresentado o requerimento 003 de 2025, após a leitura, iniciou-se as discussões, na sequência colocada em votação, foi aprovado por unanimidade do vereador presente. Requerimento 003 de 2025, após a leitura, iniciou-se as discussões, na sequência colocada em votação, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Requerimento número 004 de 2025, após a leitura, iniciou-se as discussões, na sequência colocada em votação, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Requerimento 005 de 2025, após a leitura, iniciou-se as discussões, na sequência colocada em votação, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Requerimento número 006 de 2025, após a leitura, iniciou-se as discussões, na sequência colocada em votação, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Nada mais a discutir, esse primeiro agilizando, desvivendo seus trabalhos e consecutivamente a sessão. O conteúdo dessa reunião se encontra na íntegra, gravado em arquivo de vídeo e áudio. Por esse motivo, os presentes cedem o direito de uso da imagem. A ata, depois de lida, se aprovada, será assinada por todos. Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Preto, 25 dias do mês de agosto de 2025. É isso mesmo, presidente. Foi discutido A discussão? Sim. Primeiro, Tranquilo, sim. Sim, presidente. Sim, presidente. Sim.